Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja. Portanto, às nossas costas está aqui os Salgueiros. E vim aqui fazer uma entrevista a um senhor que é da rádio, que é o Sr. Fernando Fausto Cristóvão. Portanto, o Sr. Fernando, o senhor, quando é que começou, conte-me um bocadinho da sua história, quando é que começou a gostar da rádio? Isso agora, isto acho que nasceu comigo, ponto. Agora, porquê? Porque o meu pai é que também que teve as iniciativas necessárias para criar o primeiro emissor de experiências, que veio a dar a origem ao Rádio Clube de Angra, e portanto já com o ADN dele, desde muito cedo que andei sempre com ele, com as aparelhagens nas festas, nos arraiais, e portanto o som está comigo desde muito cedo. Depois, eu e os meus amigos lá mais próximos de casa, os meus vizinhos, como eu tinha as aparelhagens do meu pai, montava aquilo lá em casa e fazíamos como se fosse rádio. Eu fazia a parte técnica e eles faziam a locução. Eu punha os discos, eles anunciavam, fazíamos aquelas brincadeiras em casa. Portanto, já aí começo a ter o gosto mais afincadamente para a rádio. Depois, em 1975, eu estava a trabalhar na Fiat e o Paulo Tadeu Mendes Brum Pacheco lembrou-se de fazer uma agência de publicidade, porque naquela altura não se podia ter rádios. Só existia o Rádio Clube de Angra, existia a Rádio Laje, existia o Asas do Atlântico. Portanto, só podíamos fazer era ter uma agência de publicidade que, por sua vez, comprou horas ao Rádio Clube de Angra e transmitíamos através da antena do Rádio Clube de Angra. Ou seja, estávamos no Chafariz Velho, tínhamos ligações através do telefone com linhas tratadas, com os famosos 600-600, como a gente dizia, e fazíamos muita publicidade e programas de Chafariz Velho para o Rádio Clube, que na altura era a antiga sede, antes do sismo de 80. Portanto, estamos a falar em 1975. Depois, já em 1900, já depois de ter acabado esta empresa Ratel, em 1987 nasce Rádio Horizonte também, eu e o Paulo Pacheco, e na altura um outro sócio que fez parte da fase inicial, o João Artur Lima. Depois disso também me voltei a chatear mais tarde com desvios do projeto inicial e afastei-me. Tive uns quantos anos afastado da rádio. Para aí em 93, salvo erro, tive de 87 a 93, depois afastei-me, tive outras atividades profissionais e em 2015 comecei com a Ratel Web Rádio, que é a rádio que eu tenho neste momento, já lá vão 7 anos e trabalho 24/24 e o gosto está e ainda vai acabar tão cedo. Portanto, essa rádio que fundaste, portanto, arranjaste o nome Rádio RW, não é? É Ratel Web Rádio. Portanto, que era a mesma empresa de publicidade, Ratel? Exatamente, é assim, quando era para começar esta online, eu tenho a mania de juntar coisinhas, e então, como eu tinha começado em 1975, fazia 40 anos, em 2015, que eu tinha começado profissionalmente. E Ratel, porque tinha sido onde tinha começado. Eu tinha começado na Ratel Publicidade, e então, como isto era uma rádio web, juntei a Ratel, à web e à rádio. Portanto, faz a rádio através de YouTube? Não é através de YouTube. Eu tenho um servidor que está em Washington, e eu faço através da linkagem dos computadores, entro no servidor e, portanto, o servidor serve, entre aspas, como emissor das rádios tradicionais, ditas tradicionais, em AM ou FM ou SW, conforme os lugares. Mas tenho o servidor, que é o emissor, nos Estados Unidos. Portanto, o som vai para lá e depois vem para trás. E vem para trás e só se ouve nos telemóveis, nos tablets ou nos computadores. Nas rádios não. Já há atualmente rádios nos carros novos, que são carros que já vêm com muita digitalização, onde tu podes ter o Bluetooth ligado através do telemóvel,
captas a rádio através do telemóvel e com o Bluetooth ouves no rádio do carro. E há outra forma, que é com um cabinho ligado no telemóvel e na fronte dos rádios tem também um plug que é de meter uma fichinha, ou seja, um cabinho com duas fichas 3,5 em estéreo, uma liga no rádio do carro, a outra liga no telemóvel e está a ouvir no carro como se fosse uma estação qualquer. Já existe, não no nosso mercado, mas no mercado americano que eu tenho conhecimento, já existe até aparelhagens de casa, digamos assim, que além de poder ouvir o AM, FMs e não sei o quê, também podem ouvir as www, http, que são as rádios web. E que se pode memorizar para mais de 1000 estações de rádio da web. Gostas de 1000 estações, colocas e depois vais clicando e vais mudando de rádio para rádio conforme os teus gostos, os teus interesses. Depende de cada um então do que é que quer ouvir. Fausto, tens lá fora, portanto a rádio lá fora na América, trabalhas lá com o pessoal? Não, o servidor é um computador. É um computador. É um supercomputador. Então não tens ninguém lá que te dê informação lá? Fazes tudo sozinho? É tudo automático, ou seja, está lá uma central, digamos, que serve o mundo. Quem quiser em qualquer parte do mundo ligar-se naquele computador, que é o servidor. Qualquer pessoa em casa que tenha mínimos conhecimentos de informática pode fazer uma rádio. Há pessoas que só têm uma rádio para fazer um programa uma vez por semana, 2 horas ou 1 hora, porque tem o gosto. Gosta de fazer rádio, em vez de estar a subjugar horários de outros, fazem a sua rádio. Então trabalham naquelas 2 horas ou naquele tempo que quiserem. Fazem a linkagem ao servidor, que há N servidores, mesmo em Portugal também há, só que como começámos com aquele e tem sido muito fiel, ou seja, não tem quebras, tem um belíssimo som, e como temos sido bem servidos, mantivemos, isto costuma dizer, a equipa que ganha não se mexe, é mais ou menos como os maestros, quando o maestro é bom numa filharmónica não se mexe, gosta-se dele. E portanto é assim, o servidor tem servido bem e portanto mantenho-me naquele servidor, que é o caster, neste caso. Eu tenho, a minha rádio é RWR ou ratel.caster.fm. Normalmente os americanos têm dificuldade em dizer RWR, acabam por dizer RWR, por causa do R, eles não dizem R, dizem R. Que é o R para eles, de modo que a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos fazer transmissões era uma dificuldade para eles dizerem o RWR, porque RWR, percebes, o americano puxa muito e então o R para mim é muito fácil, para os portugueses dizerem RWR, mas para os americanos não é fácil, e então dizem só web radio. Falaste em ganhos, portanto, ganhas alguma coisa com isso? Olha, eu não ganho rigorosamente nada, a não ser o gosto por fazer. Há ocasiões pontuais, como São Joaninas, festas da praia, Carnaval, em que conseguimos alguma publicidade. E é o ganho que se tem, é mais para as despesas, porque no caso presente eu estou a viver em São Jorge, tenho que pagar a minha passagem, tenho que trazer o equipamento, tenho que despesas depois locais, com transportes, alimentação. Portanto, quando acabo de fazer contas, eu acho que ainda paguei do meu bolso para fazer estas transmissões, mas é o gosto que cá está em seguir as nossas tradições, em especial, por exemplo, quando é as São Joaninas ou as festas da praia, a maioria do pessoal vai depois dessa malta mais nova, vai para os concertos de grupos de rock e não sei o quê, e a minha tendência é ficar sempre onde tiver o folclore, as filharmónicas, as cantorias e não sei o que mais, porque se pensarmos que lá fora nos Estados Unidos rock eles têm do melhor, para que é que eu vou estar a transmitir rock do lado de cá? Então transmite aquilo que é nosso. Vou atrás daquilo que é nosso. Nas São Joaninas, normalmente ali ao pé do Palácio dos Capitães Generais, tem um palco
que é chamado o palco de tradições. Nas festas da praia é na praça ao pé da Câmara, e portanto eu monto normalmente o estúdio naquela zona. Quando há, por exemplo, na Praça Velha ou noutro lugar qualquer, alguma coisa de, por exemplo, uma cantoria, uma coisa grande, eu levo o mínimo dos mínimos do equipamento, coloco-me ao pé da mesa de som que vai amplificar o som do palco, eles autorizam-me a tirar o som da mesa deles e passo imediato para a minha, e portanto não tenho que estar a estender microfones, não tenho que estar a estender nada disso, passo direto da mesa de som dos espetáculos para a minha rádio. Eu faço a entrada, quando há uns intervalos vou falando, vou dizendo o que é que está a acontecer. E uma publicidadezinha? Se tenho publicidade, faço a publicidade. Se não tenho a publicidade, não a faço naquele momento, porque eu não tenho obrigação, quando os contratos da publicidade, eu digo quantas vezes vai sair. Pode ser, vai lá, 6 vezes por dia. Mas eu não digo a ninguém, porque é impossível dizer que vai sair às 4, vai sair às 5, vai sair às 6. Numa rádio, num estúdio, sim, podemos dizê-lo, não é? Agora, eu às 4 horas está-me a dar uma cantoria, não vou parar a cantoria para meter a publicidade. Portanto, sai às 4h30, quando acabar a cantoria ou coisa do género, não é? Portanto, quando é assim estes grandes concertos, eu aproveito antes a passar a publicidade que estava prevista naquele horário. E depois do horário, normalmente se eu faço com um cliente para 6 publicidades ou 6 spots para o dia, eu nunca passo só 6. Eu dou 12, dou 15, dou 16, sempre que eu tenho uma oportunidade, ou há uma branca que eu não sei quanta demora vai ter para mudarem as coisas no palco, eu aproveito e meto a publicidade. Aquilo vai do trabalho que já temos de experiência, e portanto vamos usando aquilo conforme podemos. Pronto, nunca pensaste em abrir mesmo uma rádio? Não é possível abrir uma rádio Já não é possível? Não, porque as frequências, só se eu comprasse uma frequência. Ainda ias gastar mais? Ainda ia gastar ias para ter mais ter investimento e ainda tinhas o lucro, se calhar? Não, é porque uma rádio FM ou da AM, mas vamos falar do FM, que foi a última que eu trabalhei, se conhece bem o que é os custos de manutenção de emissores, de antenas, de cabos de antenas que se estragam, porque normalmente aqueles equipamentos estão montados numa serra, onde as intempéries são mais intensas. Bom. E portanto as antenas, os cabos e os emissores, se não estiverem bem refrigerados, têm superaquecimento e avarias normais, porque nós somos a máquina mais perfeita, também temos as nossas dores de cabeça, dores de dentes, dores de ouvidos, e portanto os equipamentos são iguais. Também lá vem uma peça qualquer que enfraquece, naturalmente, de fabrico mais reles ou uma coisa qualquer, também avariam. E claro, a minha parte foi sempre reparar. Nunca falei em rádio, a não ser umas reportagenzinhas de rally, da linha lateral de um campo de futebol. Acontece um acidente qualquer e não temos um locutor para ir fazer a cobertura daquele acidente, mandavam-me ir fazer, mas era casos pontuais. Eu nunca fui para dentro do estúdio falar. Pô. Sempre dei a voz aos outros, sempre estive do lado de fora, digamos assim. É que fazia as manutenções, reparações e tal. Em 2015, quando comecei a rádio, não tínhamos locutores. Tínhamos poucos, tínhamos muitas horas só de música, mas música, qualquer um tem um CD em casa, põe no seu CD e ouve. Uma rádio ou tem locutores ou não tem locutores. Se não tem locutores, é uma playlist para ali a tocar. É mais uma fonte de música. E eu prezo-me por a Retel Web Rádio ter uma equipa muito boa a trabalhar todos os dias, depois das 6 da tarde até à meia-noite, praticamente toda preenchida com locutores. Como há uma franja muito grande de ouvintes na diáspora, e quando eu digo da diáspora falo da Europa, Macau, Estados Unidos, nos Estados Unidos da costa leste e da costa oeste, fazem diferenças horárias muito grandes, e então para eu chegar a todos eles, aquilo que é passado entre as 6 da tarde e a meia-noite, começa às 3 da manhã para a frente. E chegando ao meio-dia, repete. Ou seja, eu fico com as 24 horas preenchidas com 9 horas de locução efetiva. Portanto, a primeira, às 6 à meia-noite, é com os programas em direto, e as outras duas, às 3 e ao meio-dia, é repetição. Ao domingo, a partir da meia-noite, todos os programas que saíram durante a semana, alguns ficam de fora, mas vou fazendo ruta de atividade,
Todos os programas que saem entre a segunda e o sábado repetem a partir da meia-noite até às 9 horas da noite de domingo, a hora que começa o Super Oceano Atlântico, que é um caso muito sério de audiências. É um programa que já tem talvez 6 anos, pelo menos, e é o programa que mantém a regularidade de audição. Os outros têm mais 100, menos 100, mais 200, menos 300, às vezes não tem muitos ouvintes, mas tem sempre ouvintes, não é? O Oceano, por incrível que pareça, àquela hora, mais minuto, menos minuto, tem quase sempre os mesmos ouvintes. E estás a vê-los ali no... Claro, eu não mostro às pessoas o número de ouvintes, porque acho que não é importante. Quando me perguntam, mas devias mostrar quantos é que estão a ouvir, mas para quê? Pois. Eu trabalhei 40 e tal anos em rádios, nunca ninguém perguntou quantas pessoas estão a ouvir, porque é impossível, na rádio FM é impossível sabermos quantos estão a ouvir, porque as pessoas ouvem em casa, ouvem nos seus transistores, ouvem nos carros. Como é que eu vou saber se o gajo está no carro a ouvir ou não? Pois, claro. Ali a gente sabe, mas eu costumo dizer aos meus colegas, aos meus amigos que me perguntam quantos é que ouvem, não me interessa. Para mim está o meu gosto pessoal a ser colocado em cima da mesa, e eu tanto faço bem para um como faço para 1000. Eu não mudo o meu estilo de rádio, que é o Rádio Face, à sexta-feira, faço também um de fados à quinta, mas eu tanto faço para um ouvinte como faço para 1000 ou 1500 ou 2000 ouvintes, não me importa lá quantos é que estão a ouvir, importa-me fazê-lo bem. Desculpa uma coisa, tens programação variada, ou a segunda, sim. a terça uma coisa, a quarta outra, a quinta Exatamente, outra, não é? todos os dias muda estilos. Eu tenho do brasileiro. Tens tempo para isso? Como é que eu tenho tempo para isso? Sim. Porque os programas chegam-me normalmente entre sexta-feira e a segunda, e à medida que vamos chegando os programas eu começo logo a programá-lo. Já os programo, percebes? E portanto, depois de programado, eu não me chateio mais. Ok. Ele chega à hora, esteja a dar o que esteja a dar, ele para um, começa o outro. E tens noticiário também? Eu não tenho neste momento, nunca tive noticiário, mas está para breve. Está para breve. És a primeira pessoa a saber, está para breve. Os ouvintes que vão ver vão dizer, quem será? Vai ser uma surpresa. Eu creio que depois quando ouvirem a informação RWR, vão dizer, já não ouço este gajo há tantos anos. Vai ser uma surpresa muito gira, e é uma oportunidade que eu estou a dar a um colega que merece bastante este brinde. Ele teve uma fase complicada de vida e está recuperando, e acho que é um estímulo para ele voltar às elites. Quase a dizer. Não estou a dizer porque não é fácil chegarem lá, porque há tantos anos já está afastado das rádios que não acredito que se lembrem até. Vão se lembrar depois, vão dizer, lembro-me perfeitamente, mas não é fácil de chegarem lá, se começarem com palpites. Isto é pior que o Totobola, vai ser muito difícil de acertarem. Fausto, vamos falar noutra coisa. Diz. Portanto, o Carnaval trabalhámos juntos no Carnaval, no Raminho. Gostei imenso. Gostaste imenso. E é para repetir. Eu não sei porque aquilo deu um bocado de trabalho. Dá, porque são muitos dias, portanto, os imigrantes que o viram na rádio e direto, claro. Foi da RW juntamente aqui com o canal Ilha 3. Eu não dei direto porque sabes que há bailes que eu entrevistei durante o Carnaval e pediram bastante para nadar direto, e até hoje houve um problema com um baile do Canadá, daqui de Porto Martins, não estou a falar nisso, mas de Porto Martins, não tem problema de falar, porque pediu eles é que vieram por outra questão pessoa, para não pôr no ar essa pessoa, pois ele ia atuar no Raminho e não chegou a atuar porque foi acontecer no outro lado. Mas isso são coisas, eu quero compreender o lado deles. Mas eles não colocam problema a transmissão rádio. Sim. Eles põem transmissão vídeo. Eu até percebo. Eu compreendo essa parte, mas eles também deviam compreender que as coisas têm interesse quando elas acontecem. Depois de toda a gente saber onde é que está a novidade. Pois. Percebes? Eu como sempre trabalhei, gosto imenso, eu arrisco tudo que for preciso. Às vezes meto-me a fazer coisas que não imagino o que é que vai resultar, porque não conheço. Se me disserem, eu vou fazer uma entrevista com bate-chapas, eu percebo lá nada de bate-chapas,
mas tenho que o entrevistar, tenho que imaginar o que é que posso perguntar a ele. O Luís sabe perfeitamente que há áreas que desconhece e vai ter que os entrevistar. Exatamente. Começamos sempre por aquela parte que a gente que é a parte como é que se chama, como é que não sei o quê, e vamos esperando que as pessoas nos vão dizendo alguma dica que vamos a transformando em pergunta. Porque é difícil, muitas áreas profissionais, termos conhecimento sobre elas, de modo a dominar o assunto. Porque quando dominamos o assunto, para mim, eu vou-te confessar esta, para mim, o mais difícil de entrevistar... É o sim e o não. Não, são os políticos. Não, acho difícil. Os políticos dão-te a volta toda que querem. Não. Mas eu também não deixo agora. Também não deixo. Mas foi uma técnica que já faleceu, que era o Paulo Pacheco, era meu sócio e meu padrinho, acabou sendo meu padrinho. Mas o Paulo Pacheco tinha uma... Conheceste quem era? Está-me a dar vontade de rir. Sabemos o que é que estamos a volta. Ele dizia, vais entrevistar fulano. E eu dizia ao Paulo, tu sabes que eu não gosto de entrevistar políticos, mas agora que diabo, tu sabes disso, para que é que me mandas sempre a mim? É porque eu sei que vais fazer aquilo que eu te vou dizer. Está bem, o quê? Eu quero saber isto e isto. Enquanto ele não falar isto, não descolas do gajo. Está bem? Chegava ao pé do entrevistador, bom dia, começávamos com a lenga-lenga. Enquanto ele não me respondia, eu deixava o homem sempre falar. Ele dizia o que queria, dava 2 voltas ao mundo, quando acabava... Dava a mesma pergunta. Eu dizia, o senhor falou bem, disse tudo o que queria, mas o senhor não me respondeu à pergunta. Eu perguntei sobre isto. Enquanto ele não me falava, a ordem que eu tinha era, não te escolas. Pois, mas tu é de frente. Eu nunca vou entrevistar um político para saber se isto ou isto ou aquilo. Pronto, mas a rádio queria saber, eram os mexericos. Mas isso a mim não me interessa essa parte. Interessa-me mais falar com ele de maneira que a pessoa perceba. Claro. Estás a perceber? Mas para mim era o mais difícil. Agora não. Porque, incrivelmente, as coisas acontecem, as idades vão mudando. E os políticos atuais são os meus colegas de antigamente. Exatamente. E, portanto, eu trato-os por tu, mas antes de começar a conversa com eles, no Rádio Face, em especial, e digo, eu não te vou-te chamar de doutor. Pois. É porque eu não me lembro que és doutor, eu lembro-me que és o João, és o Joaquim, és o Manel, portanto, eu vou-te falar, tu para cá, tu para lá, e também não me ponhas com salamanecos comigo. Não eu sou jornalista, não sei o quê, eu sou o Fausto. Para não seres como os políticos, a gente estava a falar no Carnaval. Fala de Carnaval. Carnaval. Olha, o Carnaval para mim é das coisas mais bonitas que eu tenho de transmissão. E quero que tu contes a experiência que passámos juntos no Raminho. No Raminho. Olha, tu tiveste uma conversa que me deixou a rir por horas. Foi ter chamado Rosa a um colega nosso, que eu não sabia que ele tinha esse apelido. Ele foi Melobito. Aquele rapaz que sabes quem é Rosa. Não vou dizer o nome que é para não ficar. Mas eu nunca tinha ouvido falar que ele tivesse o apelido da Rosa. E tu começas a dizer, a Rosa onde é que anda? A Rosa onde é que anda? E eu, quem será que ele anda à procura? Quando vejo Rosa anda cá! E eu olho e vejo era quem era o colega, pá, desatei a rir. E ri tanto, mas ri por horas, porque cada vez que me lembrava quem era a Rosa, eu dava-me para cegueira para rir. Em relação às tuas reportagens, que nós íamos inserindo nos tempos mortos, foram simplesmente fantásticas. Tu foste buscar uma carroça que estava a passar não sei aonde, tu entrevistaste o cavalo a andar na estrada e eles a vinham no coste, digamos assim. Era uma coisa rústica, era uma coisa que se encaixava bem naquele momento. Tiveste entrevistas com idosos em filharmónicas, na Agualva, em vários lugares, todas, nas sociedades como é que estava o ambiente de Carnaval. E nós pegávamos nessas imagens e naquele intervalo entre bailinhos, nós punhamos essas... Portanto, foi um trabalho conjunto que resultou, creio eu, talvez numa das melhores transmissões que se tenha feito aí, porque todos os outros filmam ou estão a transmitir o bailinho, transmitem a publicidade e mais nada. Não tiveram nunca esta facilidade que o Luís andou por fora a recolher imagens e sons para nós preenchermos os espaços mortos. E outra coisa que eu achei fantástica foi o feedback que temos depois dos imigrantes que estão a ouvir a transmissão e depois dizem, olha, eu quero mandar um abraço ao meu pai que está aí sentado com a minha mãe a ver o bailinho. E quem é? Nós tentamos saber quem é e depois vamos falar com a pessoa.
Nós imaginamos, não conseguimos saber, mas imaginamos o que é a pessoa estar longe dos pais, ou dos tios, ou dos primos, e nós irmos falar com eles a dizer, olha, a sua filha, ou a sua nora, ou a sua... é que nos disse que os seus estavam aqui, e, portanto, para eles quero mandar alguma mensagem. Este intercâmbio que se consegue com os diretos, para quem gosta de fazer rádio, para quem gosta de fazer vídeo em direto, destas atividades, são muitas vezes o quebrar de saudosismos, o quebrar do amor ao próximo, e leva às lágrimas muita gente lá fora na diáspora, em especial, ou cá, ouvindo aquilo que os de lá têm para nos mandar para cá. Exatamente. Eu tenho muito respeito, mas mesmo muito respeito pelos imigrantes, especialmente aqueles que se dedicam à reposição da nossa cultura lá fora. Que eu acho que vai acabar. Infelizmente vai acabar. Vai, que a geração nova. A segunda e terceira geração já não querem essas coisas. Acham piada, mas não querem ter o trabalho. Mas não, já não têm como falar português corretamente, porque já nascem num ambiente, vão para as escolas, é sempre inglês, sempre inglês, sempre inglês, sempre inglês. Chega uma hora que eles só falam português e mal é em casa com os pais. Se os pais não puxarem, pois, ele vai-se perder. Olha, desculpa interromper-te, mas eu tenho que falar, já que falaste nisso, eu tenho uma delegação na Califórnia, que tu sabes, que é o Sr. Fernando Rodrigues e o Osvaldo, que filmam lá para transmitir para cá. Sim. Ao princípio, eu sempre pensei que aquilo que ia ser um sucesso. O pessoal daqui adorou ver pessoas que não havia há 50 anos. E tu, se reparares, aquelas senhoras que estão lá a trabalhar, as mais velhas. As mais velhas. A trabalhar no duro para ter aqui. Portanto, filhosos, quando elas se acabarem, eu não sei. Mas é que, não, atenção. Não achas que tinha que haver um incentivo ou da parte do nosso governo? Eu não sei, pá, não podemos atirar tudo. Eu acho que não podemos atirar tudo para o governo. Mas o que poderá fazer para que as tradições continuassem lá? Não é fácil. Se tivesse a varinha mágica que descobrisse isso, eu acho que ganhava muito dinheiro. Mas não é fácil, não. Não é fácil, porque repara, a gente está a falar disto em relação aos nossos imigrantes. Mas mesmo cá, começa a haver dificuldade até para as filharmónicas, para as sociedades, para os impérios. É difícil já arranjar pessoas para esses cargos de direção. Exatamente. Ora, se nós cá, que temos a tradição enraizada desde criança, a criança vive aquilo ao longo de todo o seu desenvolvimento e crescimento, se esses estão armados em egoístas e que não querem se chatear com a vida alheia, porque isso dá trabalho, qualquer organização, mas se eles cá não têm o voluntariado para fazer as coisas, como é que, acabando lá fora, como é que é possível os nossos segundas, terceiras gerações darem continuidade? Pois é. Eles gostam muito, e eles vêm cá com o carnaval ou outra atividade qualquer, eles cantam mal o português, mas cantam, mas não percebem o que é que estão a dizer. Cantam porque alguém, eles meteram aquilo na cabeça, e a maior parte daqueles rapazes ou daqueles jovens não sabem o significado daquilo que estão a cantar, muito menos o significado cultural e que nos diz muito da saudade e a melancolia, que essas coisas todas que o nosso folclore e em especial, mas ouvem as coisas e então transmitem aquela sonoridade. Não é propriamente dizer, eu percebo o que é que estou a dizer, tal e qual como o português, quando diz as coisas em inglês, muitos deles não sabem o que é que estão a cantar. E vamos falar noutra coisa. Diz. Agora foste morar para São Jorge, já estás lá há uns anos. Quase 3 anos. Quase 3. E que tal de ver São Jorge? Trocar a terceira para São Jorge? Olha, eu costumo dizer às pessoas que me questionam isso, como é viver nas outras ilhas? Eu acho é que todos nós devíamos viver 2, 3 anos em ilhas diferentes. Não faz mal nenhum a ninguém. Ficamos a conhecer a cultura, ficamos a conhecer os hábitos, conhecemos como é que as pessoas reagem em cada lugar. E eu costumo dizer que eu sou açoriano, não sou só terceirense. Pois é, claro. Eu sou açoriano. E, portanto, eu prezo-me, alguns podem dizer, podem achar que é um termo que a gente costuma usar, que é vadio. Sim. Que anda aqui, anda ali na pousa em Ramo Verde.
tomara tivessem eles a experiência que eu adquiri em viver em vários lugares. Tal e qual como há patrões que não gostam de um gajo que já andou a saltar de vários empregos de um lado para o outro. Epá, se ele entrou em vários lugares, se é sério, e se entrou e saiu sem criar problemas, ele só ganhou experiência. Exatamente. Ele só ganhou experiência. Portanto, eu não vejo problema nenhum em as pessoas terem a mobilidade, e até porque temos muito mais mobilidade agora do que tínhamos antigamente. Pois é isso que me estou a Tínhamos a referir. Terra Alta, tínhamos o Espírito Santo, que eram barcos de madeira, lentes, etc. Exatamente. Mas agora temos as passagens da SATA baratíssimas, ou muito mais baratas. E até agora estão a pedir que seja ainda mais barato, para facilitar o turismo, em especial a São Jorge, porque tivemos uma quebra muito grande. Pois, mas São Jorge está uma ilha já mais evoluída. Está, claro. Não te falta lá nada. Não, se estivesse nas flores, estavas a chorar. Talvez Se não. na Gracia, não sei, porque... Talvez tu sabes, não. E tenho uma experiência de Graciosa com a marcha já aqui há muitos anos, em que só Fizeste tudo. soubemos Sim. o barco na vinha, na altura, na hora, e telefonava-se e ninguém atendia, e falava-se para a RTP, não Pronto. atendia a RTP. Mas tu Terrível, disseste tudo. terrível. Foi aqui há uns anos. Foi, agora não quanto sei. mais vamos passando nos anos, coisas melhoram, outras pioram. Mas tu hoje vais ao telemóvel E vês tudo. estás até a ver os aviões a saírem de uma pista e a ir aterrar na outra. Exatamente. Tu tens outras facilidades que não tínhamos antigamente. Deus me livre, eu posso dizer isto assim frontalmente, sem medo nenhum. Deus me livre que no tempo da Rádio Horizonte, com a equipa que tinha, tivéssemos as facilidades que tem hoje com estas tecnologias. Exatamente. Porque se naquele tempo tivéssemos estas facilidades, eu creio que tínhamos sido um caso muito sério de comunicação social. Fomos, e não tem ninguém que o diga ao contrário, o Horizonte foi o volte-face da comunicação social rádio, no paradigma, eu não vou dizer que nacional, porque a TSF e outras grandes diretores que tiveram, souberam dar a volta, e aquilo que era o anunciar de um disco que acabámos de ouvir, vamos ouvir, passou a ser a rádio em direto, a rádio feita do nada, se fazer um grande programa. Os discos pedidos, que era uma loucura, isso era uma loucura, às 6 da tarde. Eu ainda ontem lembrei-me numa conversa que estava a ter com um colega, e eu disse à outra pessoa, a outra pessoa é locutor, e eu disse, eu gostava de te ver a fazer os Recadinhos de Amor, que foi um dos programas com grande sucesso na Rádio Horizonte. Recadinhos de amor a todo o vapor. A todo vapor. Mas eu gostava, trabalhei. Também tinha deste chamado. Eu que passava as chamadas para os locutores, não... É que passava. É que passava, eu não falava. E tu por acaso lembras-te de uma cena, só para a gente se rir Sim. agora. Não. E queria fazer um pedido de um disco aqui para o Ilha das Cabras, não me lembro. Não, é que não só eu fazia o Orlindo Dutra, que já Eu estou a faleceu. falar nisto porque o meu cunhado, o Rui Almeida, deves conhecer. Rui Almeida. Sim, sei quem é, sei. Fez para os Ilhéus das Cabras. E alguém pediu um disco para os Ilhas das Cabras, que ele ainda hoje fala nisso, ele disse, se eu apanhasse aquele gajo e matava. Mas é que é assim, quem Está está, montes de coisa. poça, montes, mas Conta é que aí alguma bonita. olha, por exemplo, outra do Paulo Pacheco, com o Xavier Gomes. Por exemplo, eu lembro-me desta sempre com alguma alegria, porque foram tempos fantásticos. Havia o vidro, que era chamado o aquário, entre o locutor e o operador de som. Porque antigamente, há uns anos atrás, e eu considero que há programas hoje em dia que deviam ser com o operador. Não podem, o locutor fazer tudo, faz, não há dúvida nenhuma que faz. Mas se é um programa de entrevistas em que tem que estar a prestar atenção ao aquilo que o entrevistado está a dizer, para formularmos a pergunta seguinte, etc, e ter que prestar atenção a meter um promo, a meter um jingle, a meter uma música para hoje, eu creio que o locutor perde um pouco, não é o discernimento das coisas, mas a concentração dele
fica dissipada em várias coisas ao mesmo tempo. Depois tem que olhar a ver os níveis, tem que olhar a ver se o stream está a trabalhar, tem que olhar para ver se está tudo em ordem, olhar as suas notas, tem que prestar atenção ao que está a acontecer. Se tiver o locutor e o operador é que fica com essa parte. Ele só tem que cuidar da pergunta seguinte. É o que falta aqui agora. Pronto, não sei, mas porque vais-te esquecer da pergunta Não, seguinte? Não tens o operador para ouvir. Tem que olhar aqui. Pronto. Mas, então, olha, estás a tirar o exemplo através disso. Mas era antigamente, então tínhamos o vidro no meio, que era para... O locutor estava isolado. Tinha uma cabine onde o locutor estava, que era insonorizada, e o operador, então, tinha as máquinas, podia haver barulho na parte de fora, que não havia problema. E então, o Paulo Pacheco, ele fumava que era um danado, então quando se está a fazer rádio e é fumador, é um disparate que se fuma. E então, ele tinha o cigarro, puxa do maço, tira o cigarro e começa à procura nos bolsos do acendedor. E não encontrou o acendedor. Entretanto, o Xavier Gomes topa que o Paulo Pacheco não tinha o acendedor e do lado de fora pega no acendedor e encosta ao vidro. O Paulo Pacheco, para ir buscar o lume ao acendedor, levanta-se, pau! Deu uma cabeçada no vidro. Ficou resangado, mal, mas para o Xavier, o Xavier viu que ia levar a sua chapada, entre aspas, mas ia levar um raspanete. Antes que o Paulo saísse da cabine e viesse zangar-se com ele, abriu muito rapidamente o microfone. Ora, o Paulo não podia fazer barulho com o microfone aberto. Calou-se, percebes? E começa a dizer ao Xavier, corta, percebes? Só a fazer o gesto, que a gente fazia assim, que era para cortar o microfone. E o Xavier pega numa navalha e mostra ao Pacheco. Eu vou-te dizer... Aquele dia Rio foi o gato do... Não, quando ele fechou o microfone e fugiu do estúdio. Mas, há tantas. Mas não vamos contar isto tudo. Não, comigo aconteceu-me uma boa. No Tirofone, era um programa que não havia segundo entre chamadas. Não havia segundo. Aquilo era desliga uma, liga outro. Desliga um, liga outro. Desliga um, liga outro. Era um programa de 1 hora. Um dos operadores, que era o Sr. Fonseca, trabalhava nos Correios, ele dizia, eu sei quando é que vocês estão com o programa no ar. Um programa de telefonemas. E a gente perguntou uma vez, mas porquê? É porque as linhas telefónicas ficam a zoar, que é uma coisa que é na central. Porque era uma coisa muito séria. E então, eu cheguei da SATA, não sei de onde, de qualquer lugar que eu fui fazer uma reparação ou uma reportagem, já não me recordo, e eu cheguei ao aeroporto e não tinha ninguém da rádio à minha espera. E eu disse, olha, eu vou trabalhar para a rádio e não tenho aqui um gajo, cada vez que vai algum lá fora, temos sempre 1 ou 2 à espera do pessoal que chega. Hoje não tem ninguém. Bom, mas pode ter havido algum percalço ou não sei o quê, vou esperar cá fora um bocadinho, esperar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, nada. Disse, esta gente está à toa aqui, então não me venham pescar. Não é que eu consigo entrar na chamada no tirofone, mas eu não me lembrei que estavam em tirofone. E eles, mais um ouvinte em linha, qual é o sentir? E eu digo, não é queres ir para o raco de parte? Não é queres vir buscar ao aeroporto? Isso há coisas assim, os diretos acontece. É como agora, saiu, mas há tantas e todas. Podemos falar agora da crise sísmica que houve em São Jorge, tu estiveste lá e sentiste. Senti, olha, diz-me a experiência que tiveste em sentir aquilo que sentiste lá. Olha, depois do sismo de 80, aquilo que tenho conhecimento em São Jorge, eu considero que aquilo são os peanuts, são os amendoins do sismo de 80. Oh. Dos 29 mil sismos que já aconteceram, ou mais, que eles acontecem aos 200 ou 100 e tais, 200 por dia, aquilo vai sempre somando e, portanto, já são para aí 29 mil sismos, só foram sentidos pela população menos de 250 ou à volta de 250. Ora, para quem só sentiu 3, estás a ver que não é nada difícil perceber que o que se está a sentir em São Jorge é uma crise sísmica com muitos sismos, mas muito fraquinhos. E, portanto, não há uma grande preocupação. Se houver uma acumulação e houver um sismo grande ou, efetivamente, um vulcão.
mas espero que nem uma coisa nem outra aconteça, para bem de toda aquela gente, mas pode acontecer alguma coisa grave. As autoridades não baixam a guarda, continuam em permanência com tudo ativo, os militares estão lá, os equipamentos continuam a ser, ainda ontem eu vi que tinham estado a montar mais um equipamento e com câmara de vigilância no morro, com uma câmara virada à Vilha de Velas, ou seja, aquilo continua a ser vigiado ao minuto. Eu creio que no mundo pode haver melhor, mas uma ilha com tanta preparação como a Civisa, como a Proteção Civil e Bombeiros, o Exército, a Marinha, a Força Aérea, todas essas vertentes do Exército estão em alerta e com renovação constante dos seus quadros, para que não haja o cansaço, não haja o esgotamento psicológico, para que, se acontecer e quando acontecer, aquele pessoal tem que estar altamente qualificado para aquilo que vai acontecer. Porque não são muitos, mas entre só o Conselho de Velas são cerca de 4 mil pessoas. Tu viste as pessoas a saírem e a abandonar as suas casas? Bah, isso é outra conversa. Isso foi uma época em que os sismos eram militares por dia. Exatamente, ia deixar os animais atrás. Qual foi a reação que tu viste? Vamos lá saber. Os animais também não se podem ir dentro de um avião, dentro de um barco, de qualquer maneira. Tem que haver as boxes e tem que haver espaço. Exato. Mas as pessoas, a gente não pode medir o nível de ansiedade, de medo que as pessoas têm. E é legítimo, é natural que isso aconteça. Há pessoas que são mais sensíveis, por qualquer coisinha choram. Pois. Não precisam de grandes coisas, por qualquer coisinha choram. Essas pessoas são mais sensíveis e entram em pânico mais rapidamente. É verdade que no início, 1000 e tal sismos, e acontecem 2 mais sentidos, que são de origem vulcânica, ou há um início tectónico que se mistura com vulcânico. Portanto, esses 2 sismos criam nas pessoas um sistema de alerta que as pessoas não tiveram meias medidas. Entre ficar com os animais ou salvarem-se, salvaram-se eles. Exatamente. E os animais ficam libertos ou entregam a pessoas que ficaram atrás. Ou aconteceu disso. Não vou dizer que foi tudo perfeito, porque nada neste mundo é perfeito. E, portanto, se houve abandono, foi um abandono temporário, porque as pessoas já lá estão todas. Exatamente. Achas que aquilo vai haver ali erupção? E tem fé que aquilo foi só uma coisa que eu não vou alertar, não vou dizer que sim, nem vou dizer que não. Mas eu vou dizer que nem. Que nem. Porque até eu não estou na minha casa na Orzelina, porque se acontecer, eu tenho 2 vertentes complicadas para resolver, que é tratar de mim, tratar da rádio. Pois. E a rádio não é 2 peças como tens aqui. Pois. Não é 2 câmaras. São câmaras, são microfones, são computadores, são as coisas que eu tenho lá e que eu entendi naquela altura, sismo, vulcão, sismo, sismo, vulcão, e eu disse, venha ao diabo e que escolha. Se for um sismo grande, esta casa é antiga, é segura, mas é antiga, não tem citas, não tem pilhares, não tem nada disso, a casa pode cair, é de pedra, não é blocos sequer, não é uma casa recente, e portanto já sofreu o sismo de 80 e teve as suas mazelas, sei lá se isto vai cair, se não vai cair. Um sismo grande pode cair, então não vou ficar aqui. Se for um vulcão, provavelmente as lavas não vão atingir a zona da minha casa, porque é uma zona alta, e as escoadas lávicas antigas de 1808 desceram em zonas mais baixas. Não creio que não iria atingir a minha casa. Mas se há lava, há cinzas. O peso das cinzas também não é muito católico estar em cima de um teto. Exatamente. E eu pensei, são mais os prós do que aliás, são mais os contras do que os prós. Entre uma coisa e outra, eu acho que vou safar a rádio, vou tirar as minhas coisas mais importantes, porque isto pode ser outra pandemia. Ou seja, quando eu digo que isto pode ser outra pandemia,
Nós, cá já fechou novamente, mas deixa-la ficar, a gente fica só com uma, bem pouco tens duas, e pode acontecer vir ou o vulcão ou o sismo ou não vir nada. E então eu peguei nas minhas coisas, fui instalá-las na Calheta, que é um lugar mais seguro, e estão lá a trabalhar. Eu posso voltar para a minha casa. Isso acontecer não acontece em segundo. O sismo grande acontece no segundo. Se for o vulcão, não acontece. O vulcão começa a arrebentar e a expelir, não sei o quê, mas tem algum tempo para reagirmos. Mas eu, se tiver que reagir, é só sentar-me no carro, pôr o carro a trabalhar e fugir. Porque tem tudo no outro lado, é aquilo que eu preciso. Ok. Estás a perceber? Foi essa a minha função. Olha, Fausto, preparar-me. Isto já temos aqui uma história aqui, talvez de 1 hora. Não sei, a gente sentou-se e vamos ficar fartos de ouvir. Isto até foi uma coisinha para a gente ir molhando a boca, nem sequer uma água. Só água salgada. Olha, Fausto, eu sei que a nossa conversa podia ser... sim, para horas. Para horas. Portanto, a gente vai ter que passar... Pagar a cervejinha, já sei que é. Fechar aqui o nosso programa. Sim. Não sei se tens alguma coisa que queiras comunicar a alguém. Sim. Olha, eu posso comunicar duas coisas. Primeiro, eu sei que aí o canal Ilha 3 é visto por muita gente lá fora na diáspora. E quero deixar um carinho muito especial, um aceno muito forte a todos aqueles que estão longe e que sentem estas coisas, neste caso os sismos, porque não estão perto da informação como nós. Mas eu dizer-lhes que estou a passar diariamente para a WJFDI na Costa Leste toda a informação que é disponibilizada pelas autoridades. Portanto, na Costa Leste podem sintonizar WJFDI, o Carlos Lima, o Carlos Félix, melhor dizendo, o Carlos Félix e o Jorge Moraes são excelentes colegas na rádio e eles estão a usar essas comunicações que são as conferências de imprensa diárias. Agora passou o dia sim, dia não, porque era natural que assim acontecesse, mas eles têm a informação exata daquilo que está a acontecer cá. E é o João Manuel Dias, através da rádio dele, Portugal USA, também recebe diariamente, ou quando é disponibilizado, as informações. E, portanto, através dessas duas rádios, eles lá fora podem melhorar a sua informação. E a RWR também passa diariamente um bloco de informação sobre essa vertente que é a comunicação oficial. E eu alego e faço daqui um voto muito especial, é que ouçam aquilo que as autoridades estão a fazer. Eles não estão a esconder, eles não estão a fazer nada que não devam, eles estão muito mais preocupados do que nós, porque eles também têm famílias, eles estão fora das suas famílias, as famílias estão ansiosas por estarem lá aquelas pessoas a tomar conta da sismicidade e eles estão lá para salvar vidas, para nos ajudar. Essa é a parte. Por outro lado, e da rádio, espero que continuem a acompanhar a RWR, a Ratel Web Rádio, e que vejam o canal Ilha 3. Muito obrigado pelas tuas palavras. Vamos se encontrar outra vez, se Deus quiser. E que não seja por causa do sismo e do vulcão. Exatamente. E a vocês todos, até uma próxima. E a gente há de se ver qualquer dia. E eu costumo dizer bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o lugar. Tchau, até à próxima. Até à próxima, obrigado.